tenho a honra de falar com o governador desse estado que eu amo de paixão. Já falei uma vez para ele, e acho um dos estados mais lindos do Brasil, sem conhecer. Vou ter a honra de conhecer o estado do Maranhão ainda, quero ir nos Lençóis, que eu acho uma das maravilhas do mundo, ainda não tive a oportunidade de conhecer. É desse estado uma das minhas referências de literatura, que é o padre Antônio Vieira, que faz mais ou menos o que eu faço, que é pregando para os peixes, né? Porque os homens não entendem nada. Governador, o cara fica me perguntando se eu quero entrar na política ou não. Primeiro que eu quero, né? Segundo que eu gostaria muito de entrar na política, você vai ser mais um ladrão lá, ou se você não for ladrão, o cara vai não vai deixar você tomar as decisões que você quer. Primeiro que se o cara me oferecer alguma proposta para ser ladrão, eu tasco-lhe um soco na cara, mesmo com 63 anos de idade, e chamo a polícia. Segundo lugar, se eu não puder resolver o que eu tenho que resolver, eu largo. Eu já larguei de emissora de rádio e televisão num dia e fui trabalhar na outra, e paguei 40 milhões por causa disso. Então, se eu chegar lá e não estou conseguindo resolver nada, eu largo tudo e vou embora. Para mim, não muda nada, entendeu? Então, essa questão do cara ser ladrão porque é político, pô, o cara é ladrão onde o cara que é ladrão em qualquer profissão, velho. Qualquer profissão. É que a política aparece mais, mas eu acabei de dizer sobre ladrão de grandes empresas do Brasil. A Odebrecht, por exemplo, eu citei como fato de uma das maiores empreiteiras do mundo. Constrói bem pra caramba, só que o dono é ladrão. É ladrão. Aí eu acho que a empresa tem que ser preservada, porque uma empresa é fantástica. Por que ela é fantástica? Não é por causa do dono que é ladrão. O dono é ladrão. Agora, os funcionários são magníficos. Você vê construções da Odebrecht, se o cara não roubasse, seriam construções modelos, capazes de ganhar prêmio que nem o Niemeyer ganhava. Eu vi, por exemplo, uma obra que quase ninguém conhece, no litoral do Rio, de instalação dos submarinos brasileiros, que é uma obra magnífica. Quem fez? Odebrecht. Mas o que deve ter roubado também, fez para a Marinha. Deve ter metido a mão na Marinha, coitado da Marinha. Entendeu? Eu sou favorável que o cara mantenha a empresa e não precisa nem prender o ladrão. Aí é aquela música do Chico, solte o ladrão, solte o ladrão. Deixa o ladrão, porque a pior coisa para o corrupto é você tomar o dinheiro dele. Toma tudo que ele tem e deixa ele... Tem um programa aqui na Bandeirantes que chama isso, Largados e Pelados. Deixa o cara largado e pelado com a mão no bolso da rua. Corrupto duro é a pior coisa que ele tem. Tem que tomar todo o dinheiro dele, mas tem que tomar a empresa dele e abrir um leilão. Você pega, porque nós temos grandes empresários. O Brasil tem grandes... Não adianta o cara ter... porque é a guerra do rico contra o pobre, o Capital. Capital foi um livro muito bem escrito pelo Marx, que o Lenin, o Stalin, esses canalhas, simplesmente arrasaram com a filosofia do proletariado do Marx, que era um filósofo, entendeu? Esses canalhas deturparam isso e promoveram verdadeiros genocídios. Só no regime do Stalin morreram 50 milhões de pessoas. Só no regime do chinês lá, que eu esqueci o nome agora, morreram 70 milhões de pessoas. Mao Tse-tung. 70 milhões de pessoas, que ele fazia os caras comer casca de árvore, porque na China não tem produção de alimento quase. É só arroz, ele começou a exportar tudo para fazer bomba atômica. Entendeu? Então aquilo foi deturpado. Enfim, ladrão é ladrão em tudo quanto é lugar, é que nem grama, tem em tudo quanto é lugar. Se você quiser ser honesto, você pode ser honesto, por incrível que pareça, né? Até na política. Governador, é um prazer falar com o senhor. Desculpa aí a abertura, hoje eu estou... Matilde, me traz aquele calmante de 200 miligramas, porque o médico me medicou com um calmante aqui, mas eu não posso tomar calmante porque eu fico mais nervoso. Eu não entendo, acho que eu não tenho jeito. Cachaça eu já não bebo mais, que eu ficava um pouco mais tranquilo. Mas ontem o presidente Jair Bolsonaro ironizou o pedido que o senhor fez sobre o Pacto pelo Emprego. Tem a sonora dele aqui, mas o Garrafa, você botou para botar a sonora do presidente da República aqui, mas eu acho um desrespeito ao governador a gente repetir a sonora do presidente aqui. Não precisa, são coisas
desnecessárias. Garrafa, você que é menino, você vai aprender com o tempo, na realidade, que tem coisa que não precisa. É exagero botar. Para que botar a fala do Bolsonaro? Todo mundo ouviu a fala do Bolsonaro, inclusive o senhor governador que está aí. Então, tira a fala do Bolsonaro, ele já sabe da fala do Bolsonaro, ele pode falar tranquilamente sobre essa fala. Prazerão falar com o senhor, um abraço grande aos nossos amados cidadãos do seu estado, que eu repito é maravilhoso, do nosso grande Maranhão. Pois não, governador, bom dia. Datena, bom dia. Em primeiro lugar, quero mais uma vez agradecer a você a gentileza do convite e agradecer também o carinho que você sempre manifesta à população do nosso estado, ao Maranhão. E, de fato, você está convidado a vir aqui conhecer a nossa música, a nossa gastronomia, que eu vejo que você aprecia, a boa gastronomia. Arquitetura que é linda. Arquitetura colonial portuguesa, patrimônio da humanidade. O Brasil surgiu por aí, surgiu no norte e nordeste, surgiu muito por aí. O Maranhão era uma das potências do surgimento do Brasil. Continua um dos estados mais importantes da federação, mas quem conhece um pouquinho de história, a maioria do brasileiro não conhece porque os governos nunca deram educação correta ao povo brasileiro, né? Por isso que quando falaram em tirar dinheiro do Fundo de Educação Básica, eu fiquei pé da vida, que a educação é o princípio básico da nação. O Brasil é um país continental, por isso a maioria dos brasileiros do Sul não conhece o que é o Norte e o que é o Nordeste, e vice-versa. Os brasileiros não se conhecem porque não têm acesso à educação. Se a gente tivesse acesso à educação, antes de montar no avião e ver a Torre Eiffel, aquela coisa horrorosa feita pelo Gustavo Eiffel, você conheceria as belezas do Brasil. Esse é o grande detalhe. Mas vamos lá, governador. Finalmente. Você tem razão de que o Brasil é muito grande e a gente precisa sempre aproximar os brasileiros, as brasileiras, e quando você vier aqui vamos ficar muito honrados de mostrar a você tanto o nosso patrimônio cultural quanto natural. E eu tenho procurado ajudar um pouco esse debate nacional em torno dos graves problemas. Você acabou de mencionar essa temática do Fundeb, em que havia uma orientação errada do governo federal de adiar o Fundeb para 2022, seria um desastre. Graças a Deus, os deputados federais votaram corretamente e agora estamos tentando ajudar nessa temática do emprego. Infelizmente, o Bolsonaro sempre muito agressivo. E nesse caso eu fiz uma proposta institucional, que é uma reunião dos 27 governadores, com ele, a equipe econômica, chamando algumas entidades empresariais e de trabalhadores, porque nós temos, como os indicadores mostraram ontem, 1.200.000 postos de trabalho perdidos no Brasil nesse ano, que se acrescem a outros tantos milhões de desempregados. Então, nós temos que encontrar um caminho como outros países encontraram. E o diálogo sempre é bom, porque você aprende no diálogo. Você não é obrigado a seguir a sugestão. Se o Bolsonaro não quer ouvir a sugestão do governador do Maranhão, ou seja lá de onde for, é um direito dele. Mas se negar o diálogo, tendo em vista que todos fomos eleitos, é muito estranho. E o pior, Datena, que eu achei, ele demonstrou um grande afastamento, um grande desconhecimento do que se passa no Brasil. Ele disse, primeiro, que eu estava com esse problema de desemprego aqui. Ontem, dados do governo federal, portanto, que ele deveria conhecer, mostraram que o Maranhão foi o estado que mais gerou emprego no Nordeste e o quarto melhor do Brasil na geração de emprego no mês de junho. Então, eu não estou falando apenas pelo meu estado, estou falando por problemas que podem acontecer no nosso estado. É claro que eu quero sustentar isto e quero que o Brasil se recupere. E depois ele falou que a economia do Maranhão estava fechada. Não está, desde o dia 25 de maio. Então, isso mostra que ele não está acompanhando a pandemia do coronavírus.
Então eu lamento muito, agora não abro mão das minhas posições, é isso que você acabou de dizer. Não é porque você leva uma pancada daqui ou da colar que você vai recuar. Então eu mantenho a proposta, estou formalizando, inclusive, as entidades empresariais, as entidades sindicais, os demais governadores, porque isto vai se tornar um gravíssimo problema. E não é criando CPMF de novo que vai se resolver isso. Já é, não é? A gente vem de um desemprego brutal, do pior ano de recessão, pior ano econômico da história do país do ano passado. Demos azar em pegar uma pandemia. Da mesma sorte que o Lula levou uma baita de uma sorte, quando os bancos americanos quebraram e houve quebra geral dos bancos no mundo, do sistema financeiro, e a gente estava aqui já praticamente com os bancos saneados, não é? Por causa daquele escândalo que aconteceu no Paraná, não é? Que todo mundo lembra. Agora nós levamos um azar desgraçado de pegar o pior ano da nossa história econômico, né? Que teve desempregado pra caramba das ruas do país, e depois pegar a pandemia em seguida. Isso aí ninguém pode negar. Isso é claro, para qualquer governante é claro. Mas qualquer proposta que você tenha de colocar... Eu não acho que o Brasil tem 15 milhões de desempregados, não. Acho que tem no mínimo de 25 milhões a 30 milhões, porque aí você tem que botar o cara que tentou arrumar emprego 2, 3 anos, não conseguiu, foi para o mercado informal. Essa coleta de dados eu acho meio estranha. Então eu acho que o Brasil tem muito mais que 15 milhões de desempregados. Eu vou perguntar como é que é a sua proposta do Pacto de Emprego. Claro que eu vou perguntar, mesmo porque o Bolsonaro, ao invés de desviar a atenção de uma proposta sua, ele chamou a atenção para uma proposta sua. E eu tenho cá comigo, né, em relação à briga do senhor com o Bolsonaro, do Bolsonaro com o senhor, é uma filosofia minha. Eu já não espero comentário positivo nem de amigo, quanto mais de cara que não gosta de mim. Amigo já não me elogia. Os amigos que eu tenho, é difícil receber um elogio de um amigo. Agora, de inimigo, então, não espera nada, a não ser realmente comentário negativo. Agora, vamos esquecer essa história do Bolsonaro. E ele chamou a atenção mais do que... Ele fez a propaganda mais do que o senhor precisava, ele expôs mais do que o senhor precisava a ideia que o senhor tem. Como é que seria esse pacto de emprego para um país que tem milhões de desempregados, população, por exemplo, maior do que o número de desempregados do Brasil? A Bélgica, que onde tem Bruxelas, a capital da Comunidade Europeia, que está botando 700 bilhões na economia, 700 bilhões de euros na economia. Eu vou falar, a gente nem sabe o que é isso, 700 bilhões de euros na economia. O Trump, para desenvolver uma vacina, botou $1 bilhão para desenvolver uma vacina. A gente nem sabe o que é isso. E o Brasil vai ter uma dívida pública quase que impagável, porque nós precisamos raspar o tacho para pagar o auxílio emergencial e cuidar da pandemia. Agora, como fazer um pacto para salvar ou minimizar a dor de milhões de brasileiros que cabem, por exemplo, aqui 2 Bélgicas de gente desempregada praticamente? Quando você tem um problema de saúde grave, uma doença grave, você usa um remédio mais forte. Então, essa é a conjuntura da economia do mundo. Então, você não pode, numa conjuntura, como você diz, de conjunção de problemas, usar um chá mais fraco. Você tem que usar um remédio mais forte. Você acabou de mencionar a situação da União Europeia. Então, nós temos que fazer 2 coisas. A primeira, usar o dinheiro que nós temos. Nós temos dinheiro no FGTS, no FAT, no Fundo Constitucional do Nordeste, no Fundo Constitucional do Norte, no Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Cito o exemplo do Nordeste, são 10 bilhões de reais. Se cada estado puder ter 500 milhões de crédito, você faz 500 quilômetros de estrada. Ao fazer 500 quilômetros de rodovia, você está gerando milhares de empregos, usando o dinheiro existente. Em segundo lugar, você precisa gerar mais recursos. Desde o enfrentamento que o Japão fez a esta crise que você aludiu de 2008,
Se consolidou a ideia que os bancos centrais têm um papel importante. Todos os países do mundo usam o poder de emissão de moeda do Banco Central. Isso está na nossa Constituição, no artigo 164, no caput do parágrafo 2º. Está lá o poder do Banco Central. Você usando esse poder, você consegue gerar recursos para o Tesouro Nacional, cumprir 3 tarefas. A primeira, um plano nacional de obras públicas, porque muito rapidamente você gera emprego. Mas não é perigoso você colocar mais dinheiro em circulação? Tem os seus riscos para a economia você colocar mais grana em circulação? O risco é inflação se houvesse demanda superaquecida diante de uma baixa oferta. Não é o caso. Nós temos capacidade ociosa na indústria, você sabe disso, inclusive na indústria paulista, portanto, você não tem risco de deficiência de oferta, pelo contrário, você precisa estimular a oferta pelo caminho da demanda. E a demanda está no chão. Porque o que estimula a demanda? Investimento privado no chão, consumo das famílias paralisado, gastos governamentais, por exemplo, em infraestrutura, também depreciados. Já entendi. Então, O que o senhor defende é a emissão de moeda, mas de acordo com o necessário, nada mais que o necessário. Não é sair imprimindo dinheiro. É só para o necessário. Neste ano, e temporário, Datena, temporário, é nesse ano de 2020. 2021 é outra história. É claro que eu não advogo irresponsabilidade fiscal, mas é um caminho transitório. E tem vários economistas dizendo isso. Aí você faz Plano Nacional de Obra Pública, prorroga o auxílio emergencial de R$600 até dezembro, para evitar um caos social. Gera emprego, além de gerar emprego. E gera emprego. Não, e além de você gerar emprego, além de você gerar emprego, você está gerando emprego num setor que a gente precisa, que é de estradas, que é para escoar a nossa produção, investir em ferrovia, que a gente não tem investimento em ferrovia, enfim. Você está transformando o Brasil numa situação difícil, mas muito difícil, da economia mundial, né? Você pode transformar o Brasil numa coisa melhor do que era antes da gente ter a pandemia. Claro, e tem um outro aspecto da Atena que eu queria sublinhar ao final, como eu disse, 3 tarefas. A terceira é salvar as micro e pequenas empresas, não com crédito apenas. Há micro e pequenas empresas que estão tão fragilizadas que não conseguem nem tomar empréstimo, porque tem que pagar depois. Então, tem restaurante fechando, bar fechando, você tem equipamentos culturais fechando, hotéis fechando, toda a economia da cultura, a economia do turismo sendo dizimada. Então, você precisa fazer também uma espécie de auxílio emergencial para micro e pequenas empresas, temporário, nesse ano. Porque quando você fecha uma empresa familiar, ela não abre de novo. E aí a culpa não é de medida restritiva sanitária. A culpa é do coronavírus. Então não adianta achar que você vai fazer tribunal do coronavírus para condenar o coronavírus. Ele está aí. Nós temos que enfrentá-lo e vencer. Então nós precisamos de união nacional. Esse é o sentido da proposta que eu fiz ao Bolsonaro. Espero que ele reflita melhor e não incorra nessas propostas erradas. Agora você viu, Datena, a reforma tributária. Eles mandam para aumentar imposto. No meio de uma crise, no meio dessa crise, aumentar imposto do setor de serviços, agora eles que vão criar um microimposto. Que conversa é essa? Isso está errado. Pode estar certo ano que vem, agora a agenda é outra. E é esse o sentido da proposta que eu fiz a ele. Olha, o senhor não espere muita coisa do Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro, quando tem inimigo, ele tem inimigo mesmo. Eu acho até que ele deve pensar mais no Brasil do que nos inimigos pessoais. Eu sempre disse isso ao presidente da República. A mesma coisa em relação à imprensa. O cara é presidente da República, ele deixou de ter partido, deixou de ter posições pessoais sobre determinadas figuras com que ele discute. É presidente da República, ele tem que governar o Brasil, né? Assim que deve agir um estadista. Aliás, o Bolsonaro, com esse silêncio dele, está melhorando muito a situação do país. Aliás, o que o senhor acha
do silêncio do presidente ultimamente, que ele rompeu exatamente para dar uma canelada no senhor. Pois é, as emas lá do Palácio estavam tomando conta dele, as emas lá do Alvorada. E aí ele saiu dessa situação, que ele estava lá conversando com as emas e tudo, e voltou ao debate. Eu esperava que ele voltasse com outro espírito, porque existe na Constituição uma regra, todos os agentes públicos devem cumprir, que se chama princípio da impessoalidade. Todas as vezes que o Bolsonaro convidou para a reunião de governadores, eu participei. Todas. E sempre estive respeitosamente. Nunca promovi nenhum tipo de altercação, nada desse tipo. Porque eu tenho noção dos protocolos que regem as relações entre um governador e o presidente da República. Então eu, infelizmente, Datena, concordo com você no aspecto de que talvez ele não acolha bem, mas vou insistir, porque eu acho que, como você acabou de sublinhar, o candidato é uma coisa, o presidente da República é outra, é o chefe do Estado, é o chefe da nação. Então eu espero que eu não digo que ele deva ficar em silêncio, longe de mim dizer isso, mas acho que ele devia ter uma atitude mais cautelosa, ia ser bom para ele mesmo, ia ser bom para ele, ia ser bom para o governo, ia ser bom para o país, e conversar mais, porque se não for por intermédio da condução dele, vai ser pelo Congresso, como foi o auxílio emergencial, como foi o crédito às micro e pequenas empresas, o auxílio a estados e municípios. Se o presidente da República não conduz, ele é conduzido pelo Congresso Nacional, como tem sido. Então é uma escolha dele. Desde o começo, eu gosto do presidente, acho que ele é boa gente, mas o Maia falou que no particular, ele é um cara muito agradável, ele brinca, ele fala e tal. Mas quando ele vai para o público, a coisa complica e ele costuma realmente passar da bola, mesmo sendo presidente da República. E agora que ele está entendendo, que um dia ele deu uma entrevista para mim e falou assim, Datena, tudo que eu falo, Datena, tudo que eu falo, o dólar sobe, pô. Eu falei, por acaso o senhor é presidente da República Federativa do Brasil, que é a 10ª potência econômica. É claro que o que o senhor fala sobe ou desce o dólar. Não, se o senhor está mais tranquilo, o dólar desce. Se o senhor dá uma canelada, o dólar sobe. Eu disse a ele, parece que agora ele está entendendo esse real posicionamento do que significa ser presidente da República, é muito bom. Porque ele é boa gente, no fundo ele é boa gente. Não é ladrão e é um cara que é boa gente. Mas ele extrapola em muitos casos, eu concordo com muita gente que diz. Eu digo, olha, eu posso gostar do Bolsonaro, mas não preciso ser amigo dos amigos dele e nem pensar do jeito que ele pensa em todas as coisas que ele pensa. Eu acho que essa relação de independência é a melhor relação que se possa existir. Eu entrevistava o Bolsonaro, o cara dizia que eu era porta-voz do Bolsonaro. Mas o cara, já repeti várias vezes isso, falei ontem aqui. O Bolsonaro caiu, bateu a cabeça e ficou 2 horas sem saber quem ele era. Esqueceu tudo. Né? Aí ele pegou e me deu uma entrevista a isso e revelou ao Brasil. Que repórter que não gostaria de ter uma entrevista dessa com o presidente da República? Porta-voz é uma ova. Eu fui entrevistar o presidente que caiu no banheiro. Quantas pessoas que caem no banheiro e morrem? E nem todas elas são presidente da República, pô. Então é de assunto de interesse mundial, não é nem nacional. O Irã vai e ataca os Estados Unidos. Vou entrevistar quem? A minha tia? Não, vou entrevistar o presidente brasileiro, porque o Brasil está incluído num contexto geopolítico que não pode ficar fora de um ataque de uma nação, a maior potência econômico-militar da qual ele é aliado. Então eu não sou porta-voz de ninguém, nem meu mesmo eu sou porta-voz. Eu falo o que eu tenho que falar, porque eu ganho para falar e dar as minhas opiniões. E resolvi ficar em quarentena com o Bolsonaro sem fazer entrevista com ele durante algum tempo, mesmo porque eu fui um dos detratores, eu não gosto de falar, eu já falei, daquela maldita entrevista da grade. Porque o cara chegava lá pilhado por aqueles manifestantes que gostam demais dele, mas alguns passam da bola. Ele falava com os caras já pilhado,
Aí os caras, imprensa, não sei o quê e tal, quando ele ia falar com a imprensa. O cara com um monte de pepino para resolver, agora ele tá vendo o que é bom, porque ele tá... Ontem ele chegou para um cara e falou assim, ô, meu amigo, fala mais rápido aí que eu tenho que dirigir o Brasil aí. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu ponha um escritório aqui para ficar ouvindo vocês? Daqui a pouco eu vou botar uma mesa aqui, ficar ouvindo só vocês e tal. Não é o melhor momento para o presidente falar. O presidente tem que escolher a hora de falar, principalmente no meio de uma pandemia. Porque às vezes ele fala até o que ele não pensa. Às vezes vem uma coisa na cabeça, é aquela história, né? É a mesma coisa que o cara ir no banheiro, fazer xixi. Despreza o primeiro jato para o exame. Olha, vamos esperar um pouquinho e tal, e aí depois você pensa e fala. Né? Aquela entrevista da grade, acho que até essa aparição gravada aí, ou transmitida ao vivo com os partidários dele, não pegam bem. Eu acho que o presidente tem que ter... Não chego ao fato que se referiu o Fernando Henrique, olha, o ato litúrgico de ser presidente, mas é quase isso. Tem que falar na hora certa. O seu Estado... É o poder. É claro, o poder é muito grande, é imenso. A palavra do presidente é grande. Isso. O poder não é só material, não é só formal, ele tem um poder simbólico também. Claro. Então, uma atitude beligerante, uma atitude muito agressiva, gera outras violências na sociedade. Por isso que é preciso ter cuidado, exibir uma caixa de remédio. Ele tem direito de tomar o remédio que ele quiser e que o médico recomendou a ele. Mas como ele não é médico, ele não pode prescrever medicamento, ele não pode indicar medicamento. Ele não pode fazer isso, muito menos exibir como se fosse uma espécie de símbolo religioso, algo desse tipo. Isso é um absurdo, porque ele não tem formação técnica nisto. Nem eu, nem ele, nem você. Então, se toma remédio A, B ou C, é assunto médico. Então, esses atos produzem consequências. Nós estamos vendo profissionais médicos sendo, por exemplo, agredidos na sua autonomia técnica, quando você sabe, que você acabou de dizer, você é jornalista, você entrevista quem você acha que deve entrevistar segundo os seus critérios técnicos. Do mesmo modo, segundo o interesse público. A minha entrevista é segundo o interesse público. Claro. Então, o remédio não pode ser prescrito por quem não tem a formação. Então, é isso que você diz, uma atitude mais reflexiva, mais cautelosa, é o melhor para ele e para o país. Claro. Não, mesmo porque não tem remédio em lugar nenhum. Hidroxicloroquina com azitromicina, que está virando quase que uma igreja. Daqui a pouco tem a igreja da hidroxicloroquina com azitromicina. Não existe nenhuma comprovação científica nem desse remédio, nem de Remdesivir. Remdesivir em uma tal fase pode ajudar, porque é um antiviral, mas não é um remédio contra a Covid. O Anita, que é o vermífugo, e Ivermectina, vermífugo, não são os remédios. Se fossem, o nego não estava investindo bilhões em vacina. Se o Trump acreditasse da hidroxicloroquina com azitromicina, ele não ia pegar e botar 1 bilhão para que um laboratório americano produzisse vacina. Não tem remédio. Esse raio desse negócio não tem remédio. Cada um toma o que quer, desde que com acompanhamento médico. E não precisa ficar, como o senhor disse, fazendo propaganda de remédio. Falando... Datena, ainda tem um detalhe. Se o Trump acreditasse, eles não tinham mandado para cá caixas e caixas da cloroquina, eles tinham ficado lá para eles, né? Porque eles pegam tudo para eles. Têm muito doentes. Eu acho que o Trump tem que perder a eleição, senão nós estamos perdidos. Porque essa história, olha, o Trump vai perder a eleição, como é que fica o Brasil? Deve ficar melhor, porque aliança com o Império você só leva ferro, velho. É melhor você manter o Império lá, você ter o seu relacionamento. Aliança com Império é Império. Império pensa nele. Depois pensar nele, depois pensar nele, depois pensar nele. Lá no fim da fila vai pensar em você. Então não vem pensando que o Trump vai ajudar a gente, porque não vai ajudar coisa nenhuma. Eu torço para que ele perca a eleição, porque eu acho que ele é um dos piores presidentes que eu já vi até hoje nos Estados Unidos. Essa, pelo menos, é a minha opinião.
respeitando a opinião do Bolsonaro, ele que adora o Trump, com aquele cabelão esquisito dele, se bem que eu não posso falar do cabelo dele, que o meu é mais feio que o dele. Mas o estado do Maranhão vem registrando queda nos casos da Covid-19. A última vez que nós falamos foi no meio do lockdown, né? O resultado foi positivo, mas a gente não pode abrir guarda, porque você vê. Aqui a gente fez tudo errado, né? Por exemplo, em São Paulo a gente não fez controle de fronteira na época de carnaval, quando os gringos vieram infectados para cá, nós botamos gente na rua no carnaval, 50 milhões de pessoas. E fizemos comercial disso, olha, 50 milhões de pessoas. Imagina, se um jogo na Itália, Atalanta de Bérgamo e Valência, é considerada a bomba biológica tanto para o norte da Itália como para a Espanha, com 60 mil pessoas, você imagina 50 milhões de pessoas só na rua de São Paulo, fora Recife, fora Manaus, fora o Brasil inteiro, entendeu? Botamos um monte de gente já contaminada na rua, fora o brasileiro que saiu do Brasil e foi ver a Torre Eiffel, foi ver a Fontana de Trevi, já em países contaminados. A gente não fez controle de fronteira. Depois prendeu todo mundo, quebrou a economia. E depois, quando mais está morrendo gente, você fala, olha, precisamos retornar à economia. Por quê? Precisa retornar à economia porque tem eleição municipal. Senão o cara leva a ferro na eleição municipal. E aí a gente solta a gente pra caramba na rua. Moral da história, a gente é o segundo país do mundo em contaminados, né? E o segundo país do mundo em mortos. Capaz de ser ultrapassado pela China, porque lá tem 1 bilhão, pela Índia, que lá tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Tem gente pra caramba na Índia. Mas pela incompetência, nós só perdemos pela incompetência do Trump e dos americanos. Então nós erramos na ciência e na economia. O que eu digo é que o seu Estado está controlado, mas tem que ficar esperto, porque a Espanha, que abriu, quando os casos estavam descendo, já apresenta um índice de contaminação, acho que de 250%. E eles estão preocupados e ameaçando o lockdown de novo, né? A França, a mesma coisa, a Alemanha, a mesma coisa. A Espanha é o mais complicado. Foram 11 mil casos só na semana passada de pessoas infectadas. Ninguém conhece direito esse bicho, a gente tem que tomar cuidado com esse bicho até a vacina. Não é, governador? Eu acho que você tem inteira razão, no sentido de que é um cenário de longo curso, é como se fosse uma maratona, não é corrida de 100 metros rasos. Então você tem que estar sempre vigilante e, assim como numa maratona, você tem que fazer a coisa certa no momento certo. E, lamentavelmente, não foi o que aconteceu no Brasil. A união que deveria ter ocorrido no mês de março, fevereiro, março, teria evitado colapso de equipamentos, colapso de remédios, teria garantido o abastecimento de insumos de saúde, teria, inclusive, protegido melhor a economia, porque você teria uma ocupação do tempo mais curto, com medidas restritivas. E nós estamos agora praticamente numa onda só, não é que haja segunda onda. O Brasil é muito grande, você tem norte e nordeste com uma dinâmica epidemiológica, sul-sudeste com outra dinâmica epidemiológica. No caso do Maranhão, nós adotamos as medidas lá atrás e elas funcionaram. Não que a gente esteja livre do coronavírus, eu ainda tenho 500 pessoas internadas por coronavírus. Cheguei a ter 1.700 por dia, hoje eu tenho 500, então reduzimos a 1/3. Casos ativos eu cheguei a ter 40 mil, hoje eu tenho 9 mil, então reduzimos a 1/4 do que tínhamos. Então, nós estamos manobrando, manejando isso, e creio, Datena, que ainda é hora de corrigir os erros, porque o coronavírus vai ficar por aí, mais baixo, mas vai ficar até que haja vacina. E nós temos riscos novos. Nós temos essa temática da educação, das escolas, é uma temática grave. São gerações que estão neste momento sem saber o que fazer. Volta para a escola, não volta para a escola. Voltar agora. O que muito complicado, porque há muita insegurança, né? Então você tem que adotar um processo progressivo. Nós estamos tentando aqui, dialogando com os pais, com as famílias, com os estudantes, com os educadores, para encontrar um processo, apesar da queda dos indicadores.
Então, mas por outro lado, vai deixar os meninos e meninas sem aula eternamente, ou seja, 2 anos sem aula. Isso tem efeitos psicológicos, efeitos sociais graves. Então, você precisa ir conduzindo isso. Nós não temos uma orientação nacional acerca desse tema. Nós temos ainda a necessidade de mudar a metodologia de rastreabilidade, de testagem, mas no esforço nacional. Eu acredito que, mesmo os estados que já passaram neste instante pelo pior, que é o nosso caso, precisamos estar atentos a isto. Temos demandado o Ministério da Saúde nessa direção. É preciso, como você diz, manter o nível de alerta. Eu faço reuniões com a saúde aqui todos os dias. Todos os dias. Eu acompanho os indicadores todos os dias, hospital por hospital, cidade por cidade. Exatamente, e são 217 para ver se eventualmente há um risco de crescimento em algum lugar. Graças a Deus vamos bem. Agora é um grande desafio e a economia sofre, não é por conta de medidas sanitárias, a economia sofre por conta do coronavírus, tanto que é um problema global. Então nós temos que estar unidos para enfrentar as duas questões, ou seja, medidas sanitárias de um lado, proteção de empregos do outro lado, junto, tudo junto. Vereador, foi um prazer imenso em falar com o senhor e que Deus nos ajude, né? Nós já estamos na fase 3 de 2 das vacinas que nós temos no Brasil. Se depender do Trump, ele fica com todas elas para ele, é capaz dele tomar sozinho boa parte das vacinas. Né? Mas nós temos duas vacinas com um ótimo índice de aprovação, está na fase 3. Fase 3 é quando o governo já começa a estudar a distribuição e testagem de milhares de pessoas. Já passaram pela fase 1, já passamos pela fase 1 e fase 2, que aí são voluntários que se arriscam a tomar um bicho que ele é ou inócuo ou atenuado, né? É um bicho que ele não produz efeito diretamente, e o outro é atenuado, que é o bicho vivo ainda, mas ele é mais leve, né? Na fase 2 nós temos voluntários, até do grupo de risco, eu não sabia. Cara como eu pode ser voluntário, para o grupo de risco porque eles precisam saber de todas as idades quais os efeitos da vacina. E a fase 3 é uma fase importante que ela vai mostrar se você não tem efeitos colaterais graves, se não provoca, de repente, a doença e tal. Liberada a fase 3, nós temos a fase 4, que já é a distribuição em massa e a aplicação em massa. Tudo resolvido? Nada resolvido, porque nós temos bilhões de pessoas para imunizar no mundo. São 8 bilhões de pessoas. Por isso que o Brasil precisa se preparar, em vez de ficar esperando o Trump ajudar, é melhor a gente ter a tecnologia de fabricação de vacina, a gente é muito bom, isso parece que tem com a Sinovac chinesa, aqui em São Paulo, e tem com a Fiocruz, com a vacina de Oxford, que está tão adiantada quanto a do Trump, que é a Moderna. Então é melhor a gente cuidar do nosso, que o império cuida do dele. E que Deus nos ajude, não, governador? Sem dúvida, eu tenho muita fé nele, fé em Deus, e por isso mesmo temos conseguido resistir a estas intempéries todas, avançar. E é preciso ter esse senso de colaboração, de diálogo. Quero agradecer a você, Datena, que mesmo tendo diferenças de entendimento em relação a algumas posições que eu expresso, mas possibilita essa... Não tenho muitas não, viu? Não tenho muitas não. Eu sei. Tem menos que o senhor imagina, tem menos que o senhor imagina. Eu sei disso. Mas, e por isso, exatamente, sempre é um diálogo muito bom. Mas é natural, desde a relação... Claro. Dentro de casa, na família, que haja diferença de ponto de vista. O que nós precisamos no Brasil hoje é romper isto, essa ideia de que tudo vira cancelamento, tudo vira ódio. Então eu quero te elogiar por isso, possibilitar que eu converse com teus ouvintes, com teu público, que é bastante grande, pessoas que eventualmente concordam ou discordam, pouco importa. Mas nós somos brasileiros, somos filhos do mesmo Deus, então temos que ter esse espírito de fraternidade, de união,
As diferenças políticas fazem parte da vida, não podem se transformar em inimizade, em ódio. Então eu quero agradecer a você essa possibilidade e convidar a todos para que quando o coronavírus permitir, além de você, Datena, mas também todos e todas que queiram nos honrar o Maranhão com as suas visitas, vai ser muito bom. E vai dar certo, eu acho que a gente vai conseguir passar dessa dificuldade, a vacina vai aparecer pelo engenho humano, e a gente tem que agora unir o Brasil para proteger emprego, proteger a economia. Acho que essa é uma tarefa muito importante. Um abraço, viu? Um prazer. O mundo já foi quase que dizimado por outras pragas, e veio a imunização de rebanho, porque eles não tinham tecnologia para vacina. Nós temos isso. E o mundo é mundo até hoje. Tá? A peste bubônica, que as pessoas não querem mais chamar de peste negra, mas é o nome da peste, né? Peste negra, peste bubônica, dizimou boa parte da população do mundo. A gripe espanhola dizimou boa parte da população do mundo, fora outras pandemias que a gente nem lembra mais. E o mundo está aí de pé até hoje. Com a tecnologia que nós temos, por incrível que pareça, parece mesmo que a gente vai chegar numa fase de vacinação emergencial para pessoas de linha de frente, de hospitais, médicos, enfermeiros, enfim, da linha de frente, e velhinhos como eu, que tem problema de coração. Aliás, é difícil ver o problema que eu não tenho, mas pessoas como eu também devam ser imunizadas numa fase emergencial, não é? E isso pode acontecer, por incrível que pareça, em outubro, em muitos países, como fase também de testagem definitiva dessa vacina na fase 3. Governador, prazerão, foi uma boa conversa, governador. Até mais, um abraço aos nossos lindos e maravilhosos e fantásticos habitantes desse seu pedaço de terra incrível, do país mais bonito do mundo, e o seu estado não foge à regra. Beijo grande, governador. Obrigado, bom dia, saúde. Saúde também ao senhor, governador.